Questão 137. Essa aqui é boa. A World Series é a decisão do campeonato norte-americano de beisebol. Dois times que chegam a essa fase jogam entre si até 7 partidas. O primeiro desses times que completar 4 vitórias é declarado campeão. Considere que, em todas as partidas, a probabilidade de qualquer um dos dois times vencer é sempre de 1/2, ou seja, sempre de metade. Qual é a probabilidade do time campeão ser aquele que venceu a primeira partida de World Series? Gente, olha só. Aqui vou começar a dar um aulão de probabilidade para vocês. O que que é probabilidade? Probabilidade é sempre o que eu quero sobre o que eu tenho. Então, por exemplo, quando eu tenho uma caixa, beleza? Eu tenho uma caixa. Nessa caixa eu tenho uma bola amarela. Nessa caixa eu tenho duas bolas roxas, beleza? Nessa caixa eu tenho aqui uma bola preta. E nessa caixa eu tenho aqui uma bola, digamos que azul, beleza? Eu tenho uma bola azul. Olha só, gente. Qual é a probabilidade de eu pegar a bola e vir uma bola azul? Bom, quantas bolas azuis nós temos aqui? Nós temos uma bola azul. Uma bola azul de quantas? Nós temos uma, duas, três, quatro, 5 bolas. Então, a probabilidade de eu pegar uma bola azul é de 1/5. Agora, sempre que eu falo e, ou na análise combinatória, isso indica alguma coisa. Então, por exemplo, qual é a probabilidade de eu pegar a bola azul ou a bola amarela? Qual é a probabilidade de eu pegar a bola amarela? A probabilidade de pegar a bola amarela também vai ser, pessoal, de 1/5, porque tem uma bola amarela de 5. Uma bola amarela de 5. Então, como eu falei, ou azul ou amarela, o ou, galera, ele indica pra gente a soma. Então vai ser 1/5 mais 1/5. Que vai dar 2/5. Então a probabilidade de eu pegar uma bola azul ou uma bola amarela é de 2/5. Agora, se eu falar qual é a probabilidade de eu pegar uma bola azul e uma bola amarela, o e ele indica pra gente a multiplicação. Então vai ser 1/5 vezes 1/5, que vai dar 1/25. Agora eu quero que vocês entendam a probabilidade. Por que que quando eu pego azul ou amarela, a probabilidade ela fica maior do que quando eu pego o azul e amarela? Porque, pessoal, quando eu pego o azul e a amarela, vocês conseguem entender que são duas situações concorrentes? E olha, nesse caso que eu fiz aqui, ó, de 1/5 é tomando por conta de que eu vou pegar a bola azul e vou botá-la de volta, tá? Vamos primeiro analisar esse caso. Então, eu tenho que pegar uma bola amarela, beleza, voltei. Agora eu tenho que pegar uma bola azul. Voltei. Isso é muito mais difícil do que eu pegar ou uma bola amarela ou uma bola azul. Porque se eu pegar uma bola azul na situação do ou, beleza, tá feito. Se eu pegar uma bola amarela na situação do ou, beleza, tá feito. Agora, no e, não, tem que pegar as duas. Agora, e se não tivesse esse sistema de voltar a bola, como é que seria? Bom, se não voltasse a bola, ó, não voltar a bola, como é que seria? Bom, a probabilidade de eu pegar um azul, qual é no início? Bom, é de 1/5 bolas. Agora, pessoal, qual é a probabilidade de eu pegar a amarela? Já peguei a azul. Então só sobrou uma bola amarela. Então é uma de 4 bolas. Então aqui a probabilidade é de 1/20. Beleza? Percebe que aqui 1/25 ele deu um resultado menor do que 1/20. Por quê? Porque aqui a possibilidade de eu pegar a bola amarela é maior porque eu tenho menos bolas. Show? Agora, vamos lá. Qual é a probabilidade, então, de eu pegar uma bola roxa, por exemplo? Bom, a probabilidade de eu pegar uma bola roxa é de 2/5, né? Voltando aqui à bola azul. 2/5. Então, basicamente, gente, probabilidade é isso. Não tem muito uma dificuldade de, a probabilidade é muito difícil. Não. O que torna a probabilidade difícil é o desconhecimento da análise combinatória. Só que pode ter um outro padrão de probabilidade. Que como é esse padrão de probabilidade? É o seguinte, olha, a probabilidade de chover é de 70%. Pessoal, se a probabilidade de chover é de 70%, vocês concordam comigo que a probabilidade de não chover vai ser de 30%? Por quê? A probabilidade de chover e a probabilidade de não chover tem que dar no total 100%, que é igual a 1, tá? Então aqui, ó, é 30%. Ou seja, a probabilidade de acontecer algo mais o inverso dessa probabilidade tem que dar 1, ou 100%. Então, por exemplo, se a probabilidade de um time vencer é 1/2,
Vocês concordam que a probabilidade do outro time vencer também é um meio? Ou do outro time perder, por exemplo? Se a probabilidade de vencer é um meio, a probabilidade de perder também é um meio. Porque um meio mais um meio dá um, tá? Agora, se a probabilidade de vencer fosse 3 quartos, a probabilidade de perder seria quanto? Um quarto, né? Tranquilo. Agora, presta atenção aqui. Vamos aplicar isso na questão agora? Ele falou qual é a probabilidade do time campeão ser aquele que venceu a primeira partida da World of Series, né? Como é que vence a primeira partida, né? O time campeão, ele tem que ter, com certeza, uma vitória na primeira partida. Ele determinou isso. Então, isso aqui, ó, é fixo. A gente não pode mexer. A vitória na primeira partida, a gente não pode mexer. Então, por exemplo, a gente não pode permutar, né? Beleza. Agora, como é que é declarado campeão, né? É declarado campeão os dois times que chegam até 7 partidas se enfrentando e completam 4 vitórias. Então, esse até, quando a gente tem até, pelo menos, significa sempre, por exemplo, que pode ir além disso, tá? Como assim, José? Se eu falar, por exemplo, tem que jogar pelo menos 7 partidas, significa que eu posso jogar mais de 7 partidas. Agora, quando eu falo, posso jogar até 7 partidas, significa que eu só jogo 7 partidas? Não. Significa que eu posso jogar duas partidas, 3 partidas, 4 partidas, 5 partidas, 6 partidas, até 7 partidas. Então, por exemplo, olha, pode entrar criança nesse brinquedo de até 15 anos. Então, criança de 14 entra, criança de 13 entra, criança de 12 entra. Agora, pode entrar criança nesse brinquedo com pelo menos 15 anos. Então, ó, 15 entra, 16 entra, 17, 18, 19, 20, 21. Entenderam? Essa é a diferença do até e do pelo menos. Mas os dois não representam um número definitivo. Ah, é 7 certinho. Então, por exemplo, para ser declarado campeão, tem que completar 4 vitórias. Eu posso ser declarado campeão com 4 partidas. Como? Se eu vencer, 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 vencer. Primeira possibilidade aqui, ó. Já aprendam, pessoal. Já aprendam que em questões de análise combinatória, qual é a dificuldade do pessoal em questões de análise combinatória? A galera quer resolver toda a dificuldade em uma possibilidade. A galera quer resolver toda a questão em um só modo. Então, assim, eles acham que é igual a função do primeiro grau, por exemplo. Você monta lá a equação, beleza, acabou a questão. Não. Análise combinatória, você tem que ter a cabeça aberta, tá? Como que a gente pode ter a cabeça aberta também? Trabalhando muito bem o raciocínio lógico. Por exemplo, ontem, pessoal, eu estava lendo um livro que eu achei muito interessante, uma pergunta, né? Era um livro, não sei se vocês já leram, né? Foi o Homem que Calculava, né? Aí tinha uma pergunta assim, olha, tem 3 mercadores, né? Tem 3 mercadores, a gente tem 21 vasos de vinho, tá? A gente tem 21 vasos de vinho. São 7 vasos cheios, 7 vasos meio cheios e 7 vasos vazios. Como que a gente pode distribuir esses vasos para cada mercador de forma que todos os mercadores recebam a mesma quantidade de vasos e todos os mercadores tenham a mesma quantidade de vinho? Por que que eu estou falando isso? Está falando isso porque não tem contexto? Não, tem contexto. Quando a gente prepara a nossa mente para conseguir resolver esse tipo de problema, para conseguir resolver esse tipo de dificuldade, a gente consegue assimilar mais fácil questões de raciocínio lógico, como, por exemplo, probabilidade. Quando a gente consegue ver que, por exemplo, tem como eu ganhar com 4, 5, 6, 7 partidas, é porque eu tenho um raciocínio lógico muito bem desenvolvido. Tá? Isso é de matemática. É muito, muito legal, inclusive. Ah, não pode abrir o vaso. Não pode abrir o vaso. Aí ontem eu li isso, eu falei, caraca, interessante. Deixa eu tentar fazer aqui. Pô, é maneiro. Demais. Aí, pô, qual a solução que eu pensei? Bom, você pode dar 2 vasos cheios para cada mercador, certo? Você pode dar meio vaso cheio para cada mercador. Beleza. São 7 vasos cheios, já foram 6. Tá, todo mundo por enquanto está com a mesma quantidade de vinho. Só que ainda tem um vaso cheio. Então você distribui um desses vasos cheios para somente um mercador. E ele vai ficar com um vaso de vinho a mais. Com isso, sobraram 4 vasos meio cheios, né? Lembra? A gente deu 3 para cada um, sobraram 4. Então a gente bota 2 com cada um que sobrou. E aí todos os mercadores vão receber a mesma quantidade de vasos com o mesmo vinho. Por que que eu tô falando isso, galera? Quando você se expõe a situações desconfortáveis de você tentar a solução de um problema, a sua mente ela consegue trabalhar melhor. Então, cada vez que você faz uma questão de probabilidade, você ganha um raciocínio novo para aprender a construir possibilidades na sua cabeça. Então, por exemplo, aqui é a primeira possibilidade. Qual é a segunda possibilidade? Olha, você pode vencer com 5 partidas. Só que para você ser campeão com 5 partidas, você não pode, por exemplo, ter aqui, ó, V, 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 V. Por quê? A partir do momento que você acumula 4 vitórias, você já é campeão. Então não existe a quinta partida. Então, a gente tem que, com certeza, a vitória da quinta vez tem que ser no final.
E aqui, ó, no meio dessas vitórias aqui, a gente pode permutar derrota com vitória. Por quê? Com certeza a gente tem que vencer a primeira partida, que foi a questão que te disse, e com certeza a gente tem que vencer a última partida. Porque senão não terá a quinta partida. Vocês entenderam isso? Sim ou não? Por exemplo, se fosse vitória, 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 derrota, não existiria esse derrota porque não tem quinta partida. Você já ganhou 4 vezes. Então, esses dois caras estarão fixos. E aí a gente pode permutar esses dois. Como assim permutar esses dois, José? Tem várias possibilidades. Você pode falar que ele venceu, 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 perdeu, venceu, venceu, perdeu, venceu, 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 perdeu, venceu, venceu. Então tem muitas possibilidades. Em vez de ficar testando, a gente vai chamar isso de permutação. Permutação é um elemento de troca, tá? É um elemento de troca, beleza? Então a gente pode dizer que a gente vai permutar 3 elementos com repetição de 2. É assim que a gente escreve. Tudo bem? Agora, vamos lá. Como que a gente vai calcular a probabilidade desse caso ocorrer? Vamos lá. Primeiro, qual é a probabilidade dele vencer a primeira partida? 1/2. E qual é a probabilidade dele vencer a segunda partida? 1/2. Qual é a probabilidade dele vencer a terceira partida? 1/2. Qual é a probabilidade dele vencer a quarta partida? 1/2. Então, vocês concordam comigo que a probabilidade dele vencer nessa possibilidade aqui, ser campeão, é de 1/2 elevado a 4? Show? Qual é a probabilidade de eu vencer a primeira partida? 1/2. Qual é a probabilidade de eu vencer a segunda partida? 1/2. Qual é a probabilidade de eu vencer a terceira partida? 1/2. Qual é a probabilidade de eu perder a quarta partida? 1/2. Qual é a probabilidade de eu vencer a última partida? 1/2. Você já conseguiu ver que é só a gente fazer 1/2 elevado ao número de partidas que tem, né? Então, por exemplo, se tem 5 partidas, vai ser 1/2 elevado a 5. Beleza? Então, olha só. Aqui agora não tem somente essa possibilidade. Por quê? Você tem várias possibilidades abrindo esse elemento de fazer, por exemplo, o D no lugar desse V. Então a gente vai multiplicar isso por uma permutação de 3 elementos com repetição de 2. Tudo bem? Por que permutação de 3 elementos com repetição de 2? Quando a gente bota que tem repetição, a gente diferencia, por exemplo, essa situação dessa situação. Ué, José, mas é a mesma coisa? Exatamente. Por isso que a gente vai botar aqui, ó, o elemento de repetição, ou seja, a gente vai dividir, né? A gente vai dividir. Por quê? Porque se a gente não dividir, não botar o elemento de repetição, a gente está dizendo que DVD é diferente de DVD. Ué, mas é a mesma coisa. Sim, por exemplo, eu troquei esse D de lugar com esse D, só que não muda nada. Show? Beleza. Então aqui, ó, permutação de 3 e 2, como é que você vai representar? O número que está aqui vai ficar aqui em cima, ó, 3 fatorial. O número que está aqui vai ficar aqui embaixo, ó, dividido por 2 fatorial. Olha só, gente. Beleza. Qual é a terceira possibilidade? A gente pode ir até 7 partidas, tá? Por que que é obrigatório vencer na primeira? Porque ele falou, ó, qual é a probabilidade do time campeão ser aquele que venceu a primeira partida? Então ele botou aqui uma restrição. Tem que vencer a primeira partida. Show? Beleza. Agora, a terceira situação. A gente que botou 5 partidas, mas pode ter 6 partidas. Como? Ele vai vencer aqui a primeira, então fixa. Isso aqui não vai mudar. Venceu a primeira. Ele vai vencer a segunda, vencer a terceira, ele vai perder aqui e perder aqui. E aqui ele vai vencer, né? Beleza. Aí ó, nós temos mais uma situação em que ele é campeão, que ele tem 4 vitórias, só que agora ele jogou 6 partidas. Novamente, o primeiro elemento e o último elemento a gente não pode mudar, tá? O primeiro elemento e o último elemento não pode mudar. Agora, olha só, aqui no meio a gente pode permutar. Por exemplo, a gente poderia botar que ele venceu, perdeu, venceu, perdeu, venceu, venceu. Tá? Então a gente pode permutar. Então aqui a gente vai ter uma permutação de 4 elementos, certo? Que a gente vai trocar 4 elementos de lugar, só que tem repetição de 2 e 2 elementos. Repetiu 2 vezes o V, repetiu 2 vezes o D. Então aqui, ó, a probabilidade dele ser campeão vai ser 1/2 elevado a 6, que são 6 partidas, multiplicado por uma permutação de 4 elementos, com repetição de 2 a 2. Show? Beleza. Agora, a gente pode ter outro caso. Então, a gente pode ter esse primeiro, ou esse segundo, ou esse terceiro, ou o quarto, que é finalmente o 7. Né? Então, ele vai vencer, tá? Ele vai vencer. Depois, ele vai vencer, perder, 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 vencer, vencer. É uma possibilidade. Tendo sempre a vitória por último, porque se a gente tirar a vitória do último, não vai ter a sétima partida. Beleza? Então, olha só. Aqui nós temos 7 partidas, 3 derrotas e show.
Novamente, não podemos permutar os elementos da extremidade, porque senão não vai valer a situação. Porque, por exemplo, se a gente permutasse essa derrota com a vitória, a gente voltaria para a situação de 6 partidas. Porque a gente teria é, 4 vitórias antes de ter 7 partidas, tá? Agora, olha só. Então, a probabilidade da gente ser campeão aqui vai ser de 1/2 elevado a 7 vezes uma permutação, aqui agora são 5 elementos, certo? Só que tem repetição de 3 e repetição de 2. 3 vezes o D e 2 vezes o V. Agora, 1/2, vocês percebem que é ou a primeira situação, ou a segunda, ou a terceira, ou a quarta. Então, se tem ou, é o quê? É somar ou multiplicar. Isso aqui vocês sabem. É somar ou multiplicar? É somar ou multiplicar? Fala pra mim. E aí? Ou é somar. Exatamente. Vamos fazer aqui em cima, então? Vamos lá. Então vai ser 1/2 elevado a 4 mais 1/2 elevado a 5 vezes a permutação de 3 a 2. Como é que a gente escreve isso? A gente escreve como 3 fatorial dividido por 2 fatorial. O que que é o fatorial? Fatorial, por exemplo, tem 5 fatorial. Isso aqui é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. É só você multiplicar por todos os antecedentes dele, né? Beleza. Agora, mais a terceira situação aqui agora, ó. A terceira situação aqui, ó. De 6 vezes P de 4 elementos. Então, ó, mais 1/2 elevado a 6 vezes a permutação de 4 elementos com repetição de 2 a 2. Como é que a gente escreve isso? Vai ser 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Mais, agora, ó, aqui embaixo, 1/2 elevado a 7 vezes a permutação de 5 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Beleza. Aqui agora, galera, olha só. 2 elevado a 4, pessoal. 2 ao cubo vai dar 8. 2 elevado a 4 vai dar 16. Então aqui, ó, é 1/16. Mais 2 elevado a quinto, 1/32. Só que tá multiplicando aqui, ó, o 3 fatorial, que a gente pode dizer que é a mesma coisa que 3 vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial. Então, eu corto 2 com 2, beleza. Então, aqui agora, ó, a gente tem 3 possibilidades, tá? Só explicando para vocês o fatorial. Vocês conseguem perceber que a gente permutou o V, V, D, e eu falei com vocês que isso era um P, permutação de 3 elementos com repetição de 2 a 2? O que que significa? Que tem 3 combinações distintas disso. Então, por exemplo, a gente tem um VVD, a gente tem um VDV e a gente tem um DVV. Percebe que são 3 combinações? A permutação, ela calcula exatamente isso. Quantas permutações, quantas combinações nós temos diferentes. Então, a gente pode botar VVD, VDV, DVV. Show? Então, isso que representa a permutação. Agora aqui, mais 1/2 elevado a 6 vai dar 1/64, né? Vezes 4 fatorial, que é a mesma coisa que 4 vezes 3 vezes 2, dividido por 2 vezes 2. 2 vezes 2 aqui corta com 4, beleza? Então aqui, ó, vai dar 3 vezes 2, que vai dar 6. Então é 6/64. Mais 1/128, que é 2 elevado a 7, vezes 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, dividido por 3 fatorial, que é 3 vezes 2, vezes 2 fatorial, que é somente 2 vezes 1, que é a mesma coisa que 2, né? Agora, olha, esse 2 corta com esse 4 aqui, ó, corta com esse 2, aqui vai dar 2, esse 3 corta com esse 3, então aqui vai dar 10, né? Então vai dar 10/128, beleza? 10/128. Agora, vamos simplificar isso para 64, que está todo mundo perto de 64. Então, eu vou falar que isso aqui é 5/64. 5/64. Veja bem, vamos passar agora. Aqui é 3/32, né? Vamos passar agora esse cara para 64. Para passar essa fração para 64, pessoal, eu posso só multiplicar por 2 embaixo? Não. Se eu só multiplicar por 2 embaixo, eu modifico a minha fração. Mas eu posso multiplicar por 2 em cima e por 2 embaixo. Aí não modifica. José, por que que multiplicar por 2 em cima e multiplicar por 2 embaixo não modifica a minha fração? Galera, quanto que é 2 dividido por 2? 1. Por isso que quando tu multiplica por 2 dividido por 2, multiplica por 1. Então é a mesma coisa, tá? Então aqui, ó, vai ser 1/16 mais 6/64 mais 6/64 mais 5/64. Agora, 16 vezes quanto dá 64? 16 vezes 4. E aqui também, ó, vezes 4. Então aqui vai ser 4/64. Show? Beleza. Muito bom. Agora, 6 mais 6 dá 12. 12 mais 5 dá 17. 17 mais 4 dá 21. Então, a gente descobriu que são 21/64. Isso é a probabilidade
do do time, por exemplo, do time A ser campeão na primeira partida. José, não tem essa alternativa aqui. A gente errou? Não. Olha só, presta atenção. É, os dois times. A gente quer a probabilidade do time campeão. Essa foi a probabilidade, por exemplo, do time A. Vamos dizer que tem um time A e o time B. Do time A ser campeão. A probabilidade do time A ser campeão vencer na primeira partida é essa. Só que também tem a probabilidade do time B ser campeão vencer na primeira partida. O time B vai ter a mesma probabilidade. Então percebe que é ou o time A ou o time B. Então a gente multiplica isso por 2. Tá? Então a gente multiplica isso por 2. Então vai ser 42 sobre 64. Letra C, o nosso gabarito. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.